Antes de começar a aplicar dinheiro onde quer que seja, todo mundo deve ter a consciência de que tipo de investidor é. Precisa saber quanto sobra no fim do mês, quando vai precisar de dinheiro, quão sensível é o estômago para riscos e quanto tempo tem para acompanhar o desempenho dos investimentos. Podemos separar as pessoas em dois grupos: investidor e não investidor. Investidor é aquele que tem excesso de caixa, pouco, mais ou menos ou muito. É a pessoa que tem dinheiro para poupar. O não investidor é quem, depois do consumo, não tem sobra alguma de caixa. Se você é um não investidor, nem adianta começar. É impossível poupar o que não se tem. Antes de poupar, você precisa organizar a sua vida financeira. E para isso, aconselho que assista aos programas da série Planejando Suas Finanças. E depois de ter o seu orçamento organizado, aí sim é hora de começar a investir. Entre os que conseguem se programar para separar uma parte do dinheiro no fim do mês ou no fim do ano, há os chamados não relacionados. O indivíduo desses nunca teve uma experiência no mercado de ações. Se for um poupador nato, um verdadeiro senhor poupança, apostou a vida inteira em aplicações conservadoras de renda fixa. A caderneta de poupança foi sempre seu norte. Isso porque muita gente já nasceu orientada a colocar todo o dinheiro na poupança, a aplicação mais difundida no Brasil, com as garantias e as seguranças naturais deste tipo de investimento. Um paquerador é um não relacionado que olha de modo um pouco mais sofisticado as opções disponíveis no mercado. Não que ele também não seja essencialmente o investidor de renda fixa. Ele entende o mecanismo deste tipo de aplicação, viveu a inflação galopante, sabe que as taxas de juros sempre trouxeram uma resposta imediata, ou pelo menos uma sensação de rentabilidade de um dia para o outro, percebia que o dinheiro se multiplicava na conta remunerada ou então no próprio fundo de renda fixa. Este camarada sempre teve, de alguma forma, o conhecimento de que existia o mercado de renda variável e o de bolsa de valores. Mas ninguém jamais estendeu o tapete vermelho para que ele, o paquerador, fosse experimentar um investimento em ações. Muitas vezes, os bancos têm gerentes não tão bem preparados assim para explicar os pormenores dos produtos de renda variável. E sem convite seria muito difícil, já que a vida inteira o paquerador achou que a ação era um produto que só funcionava com informação privilegiada, coisa que ele nunca teve ou teria acesso. Se você já teve algum tipo de experiência em bolsa, pode-se considerar um investidor relacionado. Este grupo também poderia ser dividido em dois. De um lado estão os apaixonados. Estes conhecem bolsa, sabem como funciona e talvez até tenham experimentado o investimento direto por meio de uma corretora, escolhendo e comprando ações para fazer a sua poupança de longo prazo. Mas são essencialmente as pessoas que entram em fundos de ações e depois ficam mês a mês acompanhando o rendimento do produto que compraram. Não chega a ser necessário um tapete vermelho, mas às vezes é preciso pegar o apaixonado no colo e mostrar para ele onde estão as informações adequadas, de que forma ele pode consegui-las e que tipo de variáveis ele deve acompanhar para se sentir confortável em montar a sua carteira de ações. Do outro lado estão os semiprofissionais. São as pessoas físicas completamente familiarizadas com o mercado de ações e, em particular, com o funcionamento das corretoras. Sabem exatamente como a banda toca, como escolher uma ação, o que fazer para comprá-la ou para vendê-la, que taxas são cobradas, como pagar os impostos, conhecem produtos mais requintados do mercado à vista e se lançam em operações a termo. Entram em conta-margem, experimentam negócios com opções, nada que um iniciante faria. A dedicação e o nome já deixam claro que este tipo de investidor precisa de tempo. O semiprofissional é o investidor que consegue fazer de seu longo prazo um somatório de curtos prazos, que são muito mais previsíveis, mas requerem atenção extra.
consegue olhar o dia a dia das ações e detectar o sentimento dos agentes de mercado naquele determinado momento. Ele provavelmente abriu mão de algum tipo de atividade que tinha para poder se dedicar e ser especialista do mercado de ações e cuidar do próprio dinheiro. Pode até encarar a bolsa como uma profissão e alguns até largam suas ocupações anteriores quando entendem que podem fazer com que o seu dinheiro trabalhe para ele e multiplique-se. Imaginar que um senhor poupança vai migrar diretamente para o mercado de ações é muito difícil. Talvez comece com um fundo de ações ou com alguns produtos incentivados pelo governo. No caso do paquerador, mais fácil, porque tem um investimento em ações como objeto de desejo e já está pronto para experimentá-lo. Mas todo investidor, mais cedo ou mais tarde, perceberá que o seu dinheiro não vai mais se multiplicar na renda fixa. O Brasil estava acostumado com os juros altos e, com eles, a rentabilidade da renda fixa satisfazia muito bem. Com a tendência atual de queda de juros, um dia o poupador e o paquerador vão se perguntar: onde está a minha rentabilidade? Não que o dinheiro não vá continuar engordando, mas o crescimento se dará em casas decimais mais distantes. Então, na hora de fazer a poupança de longo prazo, eles serão atraídos para experimentar as ações. Talvez um poupador prefira começar com um fundo ou um clube de investimento, ou mesmo a escolha de uma carteira recomendada pela corretora para não ter que tomar as suas decisões sozinho. Mas ele terá de levar em conta que o mercado de ações, se quiser que seu dinheiro dê saltos olímpicos, é a longo prazo.